Queridas cabeças antenadas de todo o meu Brasil, tudo beleza aí? Tranquilidade, confortável na sua casa? Deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui. Nós gravamos dois musicais especiais, trazendo bandas de punk, hardcore e música alternativa. Esse aqui é o primeiro deles, o primeiro especial. E nesse aqui nós vamos receber coisas bacanas, hein? Por exemplo, temos um artista convidado, que é um cartunista de primeira, que é o MZK. Na nossa parte literária, nós traremos aí Paulo Sérgio do Carmo, que escreveu um livro chamado Cultura da Rebeldia. E também 3 bandas interessantes. Garata... Aqui, né? Que ele está rouco. Agora o Lila vai dar um tempo aqui. A gente tem espaço para literatura aqui. Teve um cara que escreveu um livro muito legal chamado Culturas da Rebeldia. Ele trata da cultura rebelde dos jovens, a juventude em questão desde a década de 60. O nome dele é Paulo Sérgio Camargo. Por favor, Paulo, sobe aqui no palco aqui, ó. Palmas pro cara aqui, ó. Tudo bom, Paulo? Tudo bom. Muito obrigado de ter o convite aqui para o programa. E esse livro surgiu assim, levei 3 anos escrevendo ele. Eu sou também um fã do rock, mas minha fase é o rock dos anos 70, do Led Zeppelin, gosto de Ramones também. Mas a ideia desse livro surgiu de um amigo meu que perguntou sobre literatura do rock dos anos 80. E eu fui pesquisar, não localizei quase nada sobre o rock dos anos 80. E aí me surgiu a ideia de escrever esse livro. Paulo, aqui você fala culturas da rebeldia. Não é uma cultura da rebeldia só, existem várias culturas, é isso? Existem várias culturas porque não só eu pego por décadas, mas nós estamos numa sociedade que se fala muito em tribos e gangues. E eu trato das tribos, trato até dos anos 90, do movimento dos caras pintadas, mas também dos carecas, dos skinheads, do movimento punk e dos hippies e outros movimentos. Então por isso que é Culturas da Rebeldia, porque é muito seccionado assim, os movimentos jovens, né? Até as inovações aí sobre o que está acontecendo sobre juventude eu coloco no livro. Agora, por exemplo, nos anos 50, eu trato da literatura beatnik, que é o primeiro movimento literário em que usa uma linguagem da juventude, que é o Jacques Kerouac com o pé na estrada. E mais tarde, nos anos 80, Cazuza foi tomar conhecimento desse tipo de literatura e ele ficou praticamente pirado, porque as músicas que ele fazia estavam de acordo com o movimento beatnik. Paulo, muito obrigado. Esse livro deve ser muito interessante, ó, para vocês aqui, ó. Culturas da Rebeldia. Tá, ó, palmas pro Paulo aqui, ó. Tá? Você quer falar mais alguma coisa, Paulo? Esse livro pega 5 décadas da juventude. Com um certo exagero, eu poderia dizer que seria a carteira de identidade da juventude brasileira. Paulo, muito obrigado por você estar aqui no Musicaus. Aí, palmas de novo pra ele, ó. Culturas da Rebeldia, tá? E vamos continuar ali com o Lila. Obrigado, hein, Paulo? Culturas da Rebeldia, a Juventude em Questão. Este livro que eu estou mostrando para você é um livro elaborado para a juventude, para você que é jovem, para o seu filho, para o seu neto, mas certamente será do interesse de pais e professores. Ele foi escrito pelo professor e escritor Paulo Sérgio do Carmo. Não é isso? Eu estou certo, não? Paulo Sérgio do Carmo. Não estou certo com relação à recomendação, não? Sim, exatamente. Esse livro aí eu tento dar um diálogo entre as gerações, porque eu começo desde os anos 50, vou até os dias atuais. Eu escolhi os anos 50 porque pós Segunda Guerra Mundial houve muitos acontecimentos ligados à juventude. Primeiramente o surgimento do rock and roll, a explosão dele, que chegou no Brasil através dos filmes de Elvis Presley e através de emissoras de rádio, né? Trato da literatura dos jovens beatnik, trato dos bailinhos da década de 50, da Revolução Cubana e a presença de Che Guevara, que depois, nos anos 60, vai ter assim uma presença marcante na juventude estudantil. E na década de 60 eu trato do movimento da Jovem Guarda, dos festivais da Record, do movimento estudantil, como eu havia dito, e depois, finalmente, dos jovens que partiram para a guerrilha, para o enfrentamento ao governo militar. Na década de 70, trato do período repressivo, e o Brasil sentiu o movimento hippie, o movimento de contracultura, a partir da década de 70. Os jovens começaram a colocar mochila nas costas, querer conhecer as praias desertas que ainda existiam no Brasil, o advento das discotecas, e depois, na década de 80,
a explosão do rock and roll, que logo no início as pessoas chamavam até de nova Jovem Guarda. Década de 80 nós tivemos também as Diretas Já, que foram um grande movimento, e década de 90 a presença dos Caras Pintadas, e também eu trato dos jovens pobres da periferia, as chamadas galeras, porque em 92 nós tivemos o chamado Arrastão, que grupos de 400 jovens, que alguns dizem funkeiros, né, que cantando aquelas músicas percorriam as praias do Rio de Janeiro, que criou assim um medo geral na população. Professor, o senhor tem saudade da juventude? Não, ficou bem claro aqui que o livro trabalha sobre movimentos brasileiros e movimentos do exterior que influenciaram o comportamento dos jovens. A sua juventude foi melhor do que essa que está aí? Olha, eu comecei tarde, porque eu morava numa cidade do interior e esses acontecimentos não chegam lá. Eu conhecia pela televisão Nasceu onde? E pelo rádio. Eu sou de uma cidade do interior de Minas chamada Andrelândia. E fica perto da onde, né, Andy? Eu estou perguntando porque Minas Gerais tem 824 municípios. Minas Gerais é o estado que tem mais municípios do país. Nós temos 824. Por isso que eu estou perguntando se 800. Andrelândia fica mais ou menos no leste de Minas. Depois eu morei em Volta Redonda, numa cidade operária, e vim para São Paulo em 68, mas não tinha muita noção dos acontecimentos. Eu participei mais da década de 70 e do movimento estudantil da década de 70. Mas o que eu quero enfatizar no livro, e muita gente me pergunta, é que a juventude de hoje realmente tem menos barreiras a serem derrubadas, menos bandeira de luta, diferentemente da década de 60, em que tinha a guerra do Vietnã, o movimento hippie, a descoberta das drogas. As drogas tinham um certo misticismo ainda. Por quê? Porque queimou etapa? Hein? Foram queimadas etapas? No sentido assim, que havia por exemplo, a escola exigia muitos alunos ainda na década de 60, os pais regulavam mais com os filhos, a sexualidade era reprimida também, e essas bandeiras fizeram com que surgissem grandes movimentos na década de 60. E hoje nós estamos passando por um refluxo disso. Aliás, a juventude atual tira proveito de todas essas manifestações, porque... O pessoal está mais folgado hoje, não está, professor? Hoje o jovem... Alguns falam que os jovens tendem mais o tempo de juventude. Por exemplo, antigamente, como eu pego na década de 50, um jovem não podia chegar tarde em casa, não podia fumar, não podia assistir filme proibido, não podia praticar sexo antes, em alguns casos, né? E hoje, todas as liberdades que eram dadas ao adulto na década de 50 e 60, hoje um jovem pratica isso com 15, 16, 17 anos. E esse negócio dos brinquinhos, professor? Olha... É um negócio meio indígena, né? Eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou fazendo um registro. Os índios é que usavam instrumentos na boca, né? Que são adereços, né? Enfeites, né? O corpo passou a ser um local também de manifestação, né? Começamos com a tatuagem, hoje, passando da tatuagem, estamos entrando aí em colocar adereços no corpo, peças que realmente lembram a sociedade indígena. Tá bom, a última pergunta, vocês vão comprar o livro, está à venda em todo o Brasil, Culturas da Rebeldia, a Juventude em Questão, do professor e escritor Paulo Sérgio do Carmo. Se você quiser falar com o professor, você pode entrar em contato com o professor neste endereço virtual que eu vou colocar aí, nesse endereço eletrônico, que é www.sp.senac.br. Perfeito? Perfeito. Professor, a última questão. Isso tudo, essa meninada que está hoje, daqui 20 anos eu posso ter esperança nessa juventude que está aí, que é a síntese beneficiária, depositária de todos esses movimentos passados? A gente tem que ser otimista, né? Embora sempre as gerações passadas criticam muito, cobram muito dessa juventude atual, mas no capítulo final do meu livro eu faço levantamento de jovens que têm trabalhos comunitários, rádios comunitárias, jovens que têm saraus literários, outros fazem música, por exemplo, o movimento hip hop da periferia. Então tem uma parte da juventude que está fazendo bastante coisa, e a gente, às vezes, o que passa na mídia é só aquele lado ligado à moda, à beleza e à alienação política. Mas tem jovens interessados em transformar o país. Eu já estava procurando o Guevara aqui. Nos anos 50. Nos anos 50, aqui para trás, né? Na segunda parte do livro também eu trato da violência, por exemplo, dos movimentos skinheads,
das torcidas organizadas de futebol, que tem uma certa diferença. Por exemplo, os hooligans ingleses, que são temidos por onde eles passam, né? Nesse caso dos hooligans ingleses, tem assim uma presença marcante da política, eles são também adeptos do neonazismo. Já a nossa torcida organizada, em alguns casos, é puro vandalismo, não tem assim a política por detrás. Eu só vou fechar com essas imagens aqui que são muito bonitas. E vocês vão aqui, ó, o livro do professor e escritor Paulo Sérgio do Carmo, Culturas da Rebeldia, a Juventude em Questão. É um livro feito para os jovens, pegando a análise dos jovens do último meio século, 50 anos, através dos principais movimentos. Eu vou mudar de página para encerrar. Através dos principais movimentos que marcaram a participação dos jovens e trouxeram influência no exterior e aqui no Brasil. Aí são as mulheres que partiram para a guerrilha e é o retrato falado delas da Polícia Federal, que eu dedico um capítulo aos movimentos guerrilheiros. Professor, muito obrigado. Eu que Foi um prazer agradeço. honrar ter o senhor aqui. Meus parabéns.